Neste experimento, nós vamos ver aqui em relação à saída, as duas bobinas do transformador, em relação à derivação central. Reparem aqui que o nosso canal do osciloscópio está ligado lá em relação às duas bobinas, né? Tem essa primeira bobina e a segunda, então está no início e no fim. Então, como ele é do tipo 12 mais 12, ele vai ter 24 volts, ou algo aí próximo disso. Se a gente for analisar o nosso sinal, nós temos aqui, ó, 12 mais 12, 24, mas aqui está dando 28, um pouco a mais aí. Daí, se multiplicar por raiz de 2, nós temos a tensão de pico, e multiplicar por 2, nós temos aí a tensão de pico a pico, que é um valor aí aproximado. A frequência nossa também aqui de 60 Hz, já que está ligado na rede. Então nós podemos observar que, né, se a gente pegar essas duas pontas aqui, nós temos o valor ali total, os 12 mais 12. Agora, se a gente pegar, no caso, esse comum aqui, ligar aqui no meio, nós podemos observar que nós temos a metade. Antes a gente tinha aqui, no caso, 28 aproximadamente, e agora nós temos 14 volts, né, de tensão eficaz, né? Pico a pico aqui ele está dando 42 e alguma coisa volts, ou seja, cada quadradinho aqui está com 20 volts. Ele está utilizando esse canal 1, no caso a ponta de prova está lá na redução lá em 10 vezes, né? Está dividindo por 10, então tive que multiplicar aqui por 10. Então basicamente é só isso para a gente observar. Uma ponta aqui, uma entrada em relação à derivação central, tem a metade da tensão, ou seja, os 12 ali. E se pegar os dois verdes aqui, as duas saídas aqui da bobina, daí das duas bobinas nós temos, no caso, os 28 volts que a gente já viu. Neste experimento nós temos um transformador que ele tem entrada, no caso primário, 127 ou 220. Nesse caso a gente está utilizando o 127, que é o preto e amarelo, a ligação. O vermelho seria para 220. No secundário ele tem corrente máxima de 1,5 amperes e ele tem uma derivação central, então ele é 12, uma bobina de 12 e outra mais 12 volts em relação aqui ao central. Então no canal 1, esse canal 1, ele está ligando, o comum dele está aqui nesse preto, e o positivo dele aqui, né, tá a ponta de prova está no verde. Então a gente pode ver nesse sinal aqui em amarelo, essa senoide. Então aqui é 12 mais 12, mas aqui está produzindo um pouco mais aqui, ó, 14 volts na saída. O outro também, né, no canal 2, 14 volts, um pouco mais. No caso, tensão eficaz, tá? RMS, esse 12 mais 12 aqui. Então nós temos esse primeiro sinal, e no segundo sinal, canal 2, o preto também está no meio, lá na derivação central, e esse outro canal aqui está ligado nesse verde de baixo, que está produzindo esse sinal azul aqui, essa senoide azul. A gente pode reparar também que está produzindo uma tensão eficaz aí de 14 volts aproximadamente. Tensão de pico a pico, a gente teria que pegar esse valor aqui, multiplicar por raiz de 2 e depois multiplicar por 2 para ter a nossa tensão de pico a pico. Então multiplicando por raiz de 2 é tensão de pico, vezes 2, tensão de pico a pico. Podemos separar também aqui que a frequência, como está ligada aqui na rede, a rede nossa é de 60 Hz, então os dois aqui tá aproximadamente 60 Hz aqui. Então basicamente esse experimento é só isso, é só para a gente analisar a saída a primeira derivação ali, né, primeira parte, primeira bobina do secundário e a segunda bobina do secundário. Uma outra observação em relação que podem reparar que esses sinais estão defasados em 180 graus. Então eu vou deixar aqui no centro. A gente consegue reparar melhor. Então deixando aqui em 0 volt para ficar na mesma. E esse outro também. Então, esses dois sinais aí, eles basicamente dividem ali os 24 volts ao meio, fica 12 mais 12, mas eles estão defasados aí em 180 graus,
um em relação ao outro. Nesse experimento nós vamos utilizar o multímetro na medição de tensão AC para poder verificar a saída do transformador. Esse transformador é de 12 mais 12 volts, ou seja, ele tem duas bobinas aí, dois enrolamentos aí de 12 volts em relação a esse preto aqui, que é a derivação central. E nós temos aqui em cima uma bobina e outra bobina que está aqui embaixo. Primeiro então vamos pegar lembrando, né, primeiro aqui está em AC, né, no caso tá tensão volts, e aqui em cima está em AC, que a gente deixou até 200 volts. E o preto está no comum, no outro borne ali. Então se a gente pegar aqui em relação aos dois primeiros, vamos pegar os dois verdes para poder medir essa tensão. Então eu vou encostar o preto aqui embaixo e o vermelho lá em cima, a ponta de prova aqui do multímetro. Tentando aqui focar. Então vou medir o preto lá embaixo e o outro lá em cima. Aqui está dando um valor aqui de aproximadamente 28 volts RMS. Então a gente tinha visto já no osciloscópio que dava um valor próximo a isso, e aqui está batendo. Agora eu vou pegar essa ponta de prova preta, vou colocar em relação a uma bobina. Então está dando metade praticamente aí, quase 14 volts. E bate com o que a gente tinha visto lá no nosso osciloscópio. Lembrando, né, aqui está 12 mais 12, mas está produzindo um pouco a mais a tensão aqui. Então está saindo aqui 14 volts aproximadamente. Para efeito de comparação, nós temos um outro transformador, só que agora ele tem na saída 15 mais 15 volts, né? E o outro era até 1,5 amperes, esse aqui é até 2 amperes. Então a gente vai medir a saída. Estamos aqui com nossas pontas de prova. Nós vamos medir a tensão em AC, e vai estar medindo a tensão RMS, tensão eficaz. Vou pegar entre os dois extremos aqui das duas bobinas, no caso dos dois enrolamentos, que são esses verdes, os roxos, quer dizer. Então medindo aqui, deixa eu tentar focar a câmera. Então vou colocar o vermelho em cima e o preto embaixo, apenas para poder medir. Então a medição aqui está dando 35, quase 36 volts. Os dois enrolamentos 15 mais 15 dá 30, mas sempre fica um pouco a mais aí na situação. Então 15 mais 15, 30, mas aqui está aproximadamente 35, 36 volts aí. Agora eu vou pegar em relação ao central, que está dando 17 volts e meio. 17,8 volts, 17,7 volts. Era para dar 15, mas está dando um pouco a mais também. Isso é comum. Então basicamente é só isso, para poder comparar com aquele outro que era de 12 mais 12 de 24 volts no total.